Boa tarde, povo de Deus. Tudo bem com vocês? Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês, que esteja em cada coração, em nome do Senhor Jesus. No vídeo de hoje, eu gostaria de trazer aqui um esclarecimentozinho que eu fiquei devendo numa conta minha do TikTok. Primeiro, vocês não reparem, cabelo sem manutenção, rosto sem maquiagem, é o natural mesmo. Então, o que que acontece? Eu tinha uma conta no TikTok onde eu postava a respeito da minha gestação. É, no ano de 2023 eu tive uma gestação muito tranquila, por sinal, e eu acabei postando nessa conta do TikTok. Só que era o TikTok Lite. Eu só tinha a mesma intenção de guardar, sabe, ali de recordação e tal. Acabou que eu fui postando muita coisa e o povo foi ficando interessado, e aí as pessoas estavam me perguntando depois por que eu parei definitivamente, porque eu fiquei mais um bom tempo. Não sei te dizer, não sei falar exatamente quanto tempo foi que eu fiquei sem gravar, mas eu fiquei um bom tempo. O que que acontece? Eu perdi o acesso a essa conta do TikTok e lá eu tinha bastante pessoas, as qual elas estavam querendo saber, né, o que que tinha acontecido, me mandavam mensagem perguntando o que que houve, que eu tinha parado de postar, se estava tudo bem. E eu fiquei devendo esse vídeo. Então, como eu não tenho acesso ao TikTok que eu perdi, eu vou estar fazendo esse vídeo para estar postando aqui no YouTube, para eu poder alcançar as pessoas que antes já me seguiam. Então, automaticamente elas vão acompanhar por aqui agora. Né? Para quem não me conhece, meu nome é Wendy, sou nova aqui no canal, porque como eu tô acabando de falar, eu postava somente para o TikTok. E era só mesmo para ter lembranças e guardar tudo aquilo que eu gostava de fazer. Então, tudo começou no ano de 2023. No ano de 2023, para ser mais exata, no mês de março. Eu descobri que estava grávida no dia 8 de março. E daí então eu comecei ao pré-natal, né? Descobri as coisas e tal. Bom, eu descobri a minha gestação, eu já tava com quase 13 semanas de gestação. Pelo devido fato de eu não ser regular, né? O meu ciclo, ele não é regular. Então, automaticamente, na minha cabeça, estava tudo normal. Gente, eu olhei pra ali porque passou uma sombra ali, tem uma janela ali. Então, assim, na minha cabeça, tava tudo certo, tava tudo ok, sabe? E, assim, pra mim tava de boas, tipo, né, vou aguardar. Ela sempre foi assim, daqui a pouco acontece e vida que segue. Só que aí ela não veio. Então eu fui na farmácia, comprei um teste de gravidez, daqueles, o mais baratinho mesmo, porque na minha cabeça eu ainda falei assim, eu vou pegar o mais barato porque eu vou gastar R$ 10 à toa. Na minha cabeça naquela época foi isso. E inclusive eu só fiz esse teste por outro motivo. Eu fui pra empresa, trabalhei e quando deu uma hora de ir embora, o meu líder pediu para que eu ficasse até um horário um pouco mais tarde. Eu largo às 10h59 da noite, ele pediu para que eu largasse à meia-noite e meia. E aí eu falei com ele que tudo bem. Aí eu trabalhei até meia-noite e meia e quando a gente finaliza esse turno de meia-noite e meia, eles costumam dar pra gente um lanche, sabe? Uma coquinha daquelas pequenininha e costumam dar também um hambúrguer ou uma empada daquelas maiores ou uma mini pizza. E nesse dia eles me deram um hambúrguer e essa coquinha. E eu vim embora tranquilamente. No que eu comi, eu já passei mal. Me senti muito mal, tive uma intoxicação alimentar. Fui no posto aqui no meu bairro, né, na minha cidade, e quando eu cheguei lá, a médica perguntou pra mim se eu tinha possibilidade de estar grávida. Eu falei pra ela que não tinha possibilidade, até porque eu já tinha terminado, eu não tava mais com o genitor do meu filho. Então, pra mim, tava tudo de boa, vida que segue. Então ela pegou e falou comigo, olha, eu vou te passar um remédio forte, porque isso é uma intoxicação alimentar e a sua intoxicação alimentar foi forte. Então eu vou te passar um remédio forte, porém, se você estiver grávida, você não pode tomar. Aí eu já tava com aquela pulguinha leve atrás da orelha, né? Aí ela vai me soltar essa. Aí foi aonde no dia seguinte eu fui lá na farmácia, no centro da minha cidade, comprei o teste daquele mais baratinho, que eu ainda falei assim, vai dar negativo mesmo, eu ainda vou gastar R$ 10 à toa, porque aqui na minha cidade é R$ 10 o teste desses de tirinha, sabe? Que todo mundo usa. Fui lá, comprei o teste, coloquei na minha gaveta, enrolei pra poder fazer o teste e tal, beleza. Aí, 2 semanas depois que eu tinha comprado o teste, eu fui lá e fiz.
Foi na semana que deu o dia 8 de março, certinho. Já tinha comprado 2 semanas atrás o teste. Aí deu dia 8 de março, falei, quer saber, eu vou fazer logo esse teste pra eu saber se, né, se eu tô grávida, se eu não tô, pra entender o que tá acontecendo, pra eu poder tomar o meu remédio mais tranquilamente. Pera aí só um pouquinho, gente. Aí, meu tripé tá caindo, ele é improvisado. Ó, se eu tirar o negócio aqui, ele cai. Vamos ver se ele vai ficar. Tá, né? Aí, o que que acontece? Eu fui lá, fiz o meu teste. Sabe quando você faz o teste e, tipo, não dá nada por ele? Fui, escovei os meus dentes, deixei ele lá em cima da vasilhinha, né? Veio uma vasilhinha pequenininha. Eu coloquei, imergi lá dentro, esperei os minutinhos que pede pra esperar. E coloquei ele por cima ali mesmo da vasilhinha e esqueci, fazendo minhas coisas. Fui lá, escovei meus dentes, fui no meu quarto, troquei de roupa. Aí eu voltei e falei, nossa, eu não olhei o teste. Aí quando eu voltei pra olhar, aí tinha 2 listrinhas, realmente. Um positivaço. Eu acho que eu tenho foto, se eu tiver, eu vou tentar deixar aqui pra vocês. Mas se eu não deixar, é porque realmente eu não achei. Porque na época eu tirei foto. Mas passou um tempo, né? Aí eu fiquei na minha assim, eu já vi falso positivo, deve estar errado. Sabe? Na minha cabeça era isso. Era um falso positivo, tava tudo errado. Aí eu peguei, mandei pra minha irmã, né? Mandei pra minha irmã o teste. Falei com ela, olha isso aqui, eu acho que eu tô grávida, isso aqui. Gente, é porque vocês não tem como vocês verem a foto. Não tinha como eu falei, eu acho, não. Eu tava gravidíssima, porque tava muito vermelha a linha. Aí, beleza. Falei com ela, eu acho que eu tô grávida, tal, mandei a foto pra ela. Aí ela já mandou aquele monte de foguetinhos, uau, você é titia, que não sei o que e tal, tal, toda felizinha e eu me descabelando como se eu fosse adolescente. É, gravidez na adolescência, com 32 anos de idade. Sem comentários. Aí, fiquei nessa, não, tá errado, tá errado, tá errado. Vou descer no centro e vou fazer um de sangue, porque o de sangue não mente. E eu fui. Desci mais cedo pro trabalho, desci de carro. Desci no laboratório, já tirei o sangue. A moça falou comigo às 5 horas da tarde o resultado sai. Deu 5 horas eu abri o site e nada. E eu fiquei desesperada, falei, nossa, não vai sair agora. E agora, como é que eu vou ter certeza? Como é que eu não vou ter certeza? E isso eu fiz o de sangue, mas eu não fiz o quantitativo. Eu fiz o qualitativo, que é aquele que mostra que é reagente ou não reagente. Aí eu fiz, beleza. 7h30, chegou uma mensagem no meu e-mail, seu teste está disponível. Aí fui lá, cliquei, fui ver o que que era, né? Entre aspas, né? Qual o resultado? Quando eu vi, tava lá reagente. E eu tô assim, não, não, gente, sério, se fosse a eu de hoje com a eu do passado, eu tinha dado na minha cara. Sério. E eu não, tá errado, não sei, às vezes eles trocaram meu sangue com algum vidrinho, não sei, eles fizeram alguma bagunça, mas isso aqui tá errado, esse aqui tá errado, não é meu. E fiquei com isso. Mas isso eu já tinha mandado pra minha irmã, já tinha mandado pra minha amiga, já tinha mandado pra minha mãe, já tinha mandado pro meu pai. Já tinha mandado pra todo mundo. Mas na minha cabeça eu estava certa e eu não estava grávida. Aí, beleza? No outro dia eu fui no posto da minha cidade. Falei, olha, eu fiz um teste de farmácia e fiz um de sangue. E os dois deu positivo. Mas eu acho que eu não tô grávida. Aí a moça falou comigo assim, olha, não tem como dar errado. Eu vou te agendar pra começar o pré-natal, porque você está grávida. Parabéns, mãezinha. E eu fiquei com aquele negócio, gente, eu não tô grávida, eu não tô grávida. E tá, mas aí fui, né? Aí ela agendou, eu comecei a ir frequentar todos. Aí eu fui pro convênio da minha empresa. Aí eu fui, conversei com a médica e falei com ela, olha, mas eu tô com esses 2 testes positivos, mas eu tenho praticamente certeza que eu não tô grávida. Esses testes estão errados. Aí ela falou comigo assim, olha, impossível os dois dar positivo e tá errado. Vamos fazer o seguinte, para eu saber com quantas semanas você tá de gestação, você vai fazer outro teste para mim e dessa vez você vai fazer o quantitativo, porque eu preciso saber aquele número, porque pelo número do quantitativo eu consigo saber com quantas semanas você está. E na minha cabeça, gente, eu vou gastar dinheiro de novo, vou pagar de novo para fazer um trem que vai dar positivo ou não, mas sabendo que eu não tô. Na minha cabeça tava todo mundo errado e eu era certa. Fui lá, no outro dia bem cedinho, fiz o quantitativo. 2 horas da tarde estava no site já.
Aí a moça me mandou mensagem: ué, seu teste tá disponível. Lá no teste quantitativo, eu não sei se é assim em todo lugar, ou se vocês já viram, vem escrito acima de 25 grávida, abaixo disso não, e entre esse termo, assim, quase chegando a 25 por aí, é indeterminado. Aí tem que esperar 2 semanas e repetir o teste. Aí eu falei assim, então o meu vai dar, né, abaixo de 25, porque eu não tô grávida, tá todo mundo errado, eu que tô certa. O que que aconteceu? Fui lá pegar o resultado do teste. Gente, eu abri o teste, falei assim, eu vou olhar, porque eu tenho certeza que deu negativo. Deu 49 mil. 49 mil. E aquele monte de 0, 0, 0, 0. E eu falei, gente, eu não tô grávida, eu tô gravidíssima. E mesmo assim eu não queria aceitar, sério. E mesmo assim eu ainda fiquei naquela dúvida. Eu falei, não é possível, não é possível. Alguma coisa tá errado. Não é possível que eles erraram o meu teste 2 vezes. E eu temando que eu estava certa e os testes estavam errados. Aí, beleza, né? Passou esse tempo, eu peguei e falei assim, quer saber? Eu vou levar o teste pra médica que pediu e vou continuar o pré-natal. Minha barriga não... Gente, sério, hoje eu tô bem cheinha, sabe? Porque quando eu engravidei, eu tava isso aqui, literalmente. Não tinha barriga nenhuma, nenhuma. Se eu achar uma foto, eu vou tentar colocar no vídeo, porque eu ainda tô aprendendo a fazer as edições. Então, eu não sei também certinho como que faz, tá? Então, vocês me perdoem se eu falar que vou fazer e não fazer. É por causa desse motivo, que eu ainda estou aprendendo. Aí tá, né? Dito isso, mostrei o teste pra ela e tal. Ela falou comigo que eu já tava com 13 semanas, encaminhando pra 14ª semana. E que eu precisava fazer urgentemente uma ultrassom, que era morfológica de primeiro trimestre, e junto ela queria uma translucência nucal, porque quando eu inteirasse 15 semanas, aí já não ia dar mais pra ver esse exame. Falei, vai eu de novo pagar ultrassom pra fazer, que na minha época, como foi tudo muito corrido, eu não tava achando vaga pra fazer ultrassom. Aí na minha cabeça, lá vai eu pagar 200 e tanto de ultrassom pra poder fazer uma ultrassom e descobrir que não tem nada. Aí tá. Olhei tudo. Não tava achando vaga. Não tinha vaga pelo SUS, não tinha vaga pelo governo. Eu cacei em tudo que é perto aqui de mim pra poder dar. O único lugar que eu achei foi no Hermes Pardini. Hermes Pardini também atendia pelo meu convênio, mas naquele dia eles não conseguiram, tinha caído, tava fora do ar, não sei o que aconteceu. Mas eles não conseguiram me atender pelo meu convênio naquele dia e realmente eu tive que pagar a ultrassom. E eu consegui no Hermes Pardini, que fica bem longe da minha casa. Eu moro numa cidade, ele fica na outra cidade, mais ou menos uns 50 minutos da minha, entendeu? E então eu fui, porque foi o único que eu achei dentro da data que eu precisava para poder entregar para a médica e colocar na cabeça de todo mundo que eles estavam errados e eu estava certa. Iludida. Totalmente iludida. Eu não sei quem foi que me iludiu daquela forma. Aí chegou o dia de eu fazer a minha ultrassom. Fui eu fazer minha ultrassom, desci sozinha, porque, como eu falei pra vocês no início, eu já não tava mais com o genitor do meu filho. E isso é um assunto para outro vídeo, eu não vou estar falando sobre isso aqui. Um assunto aqui em questão é a gestação e o porquê de eu ter parado, né? Aí tá, falei assim, então, já que é pra ir, vamos. Peguei o meu carro, desci, até certo ponto, porque eu ainda tinha tirado carteira recentemente, então eu ainda tava com muito medo, muito receosa, né? Pra poder estar dirigindo pra longe e ir sozinha ainda. Aí eu desci até um certo ponto onde eu confiava, peguei um ônibus e terminei de chegar. Aí beleza, cheguei lá no Hermes Pardini, fui lá, fiz a minha ficha, tudo bonitinho. A moça me explicou que não tava tendo como atender pelo meu convênio naquele dia, mas que se eu pagasse eu conseguiria estar fazendo no horário que eu já tinha agendado. Aí eu fui perguntar pra ela, né, valor e tal. Aí ela falou que era R$ 343, porque não era só uma ultrassom, uma morfológica, era uma ultrassom morfológica com uma translucência nucal, que era tudo para ter sido feito separadamente, então eles iam unir a minha ali, e foi esse valor que eu paguei, 300 e alguma coisa. Aí beleza, consegui fazer
a minha ficha e fiquei esperando. E na minha cabeça eu tava lá assim, gente, sério, sentada assim na salinha de espera, pensando, ai, eu paguei R$ 300 pra ver que não tem nada na minha barriga. Meu Deus, por que esses médicos estão fazendo isso? Na minha cabeça, era isso que se passava. Eu resmungando desse jeito, parecendo aquelas meninas mimadas adolescente. E eu falei assim, não, isso tá errado, tá errado, tá errado, não tem cabimento, porque que eles estão falando que eu tô, sendo que eu não tô e tal. Fiquei, né, com esse negócio. Ai, gente, meu tripé tá caindo. Ai, ai, ai. Ficou. Aí, esperei minha hora de ser atendida. Aí o médico me chamou. Aí ele chegou lá, oi mãezinha, tudo bem? Aí eu assim, oi doutor, tudo ótimo e tal. Quantas semanas a gente tá, mãezinha? Eu falei com ele, olha, vou ser bem clara com o senhor. Eu acho que eu não tô grávida. Os médicos estão fazendo eu fazer esse aqui porque eu tô com 3 testes positivos. Olha, eu ainda falei desse jeito, tô com 3 testes positivos. Mas eu ainda tô achando que eu não tô grávida, entendeu? Aí eles estão fazendo eu fazer isso aqui, mas eu só tô fazendo porque eles pediram pra eles colocar na cabeça que eles estão errados. Aí, ai, meu cabelo tá molhado, acabei de tomar banho, lavei o cabelo, aí tá pingando aqui. Aí o médico falou assim, então tá, então é seu primeiro ultrassom? Eu falei, sim, porque segundo a médica, se eu tiver grávida, que eu sei que eu não tô, ainda frisei essa parte, falei, segundo que eu não tô, ela disse que eu teria somente duas semanas ou 3 semanas mais ou menos pra estar realizando esse exame, né, porque esse daí já finaliza a semana e eu não vou poder mais fazer. Aí ele falou, então tá bom, deitei, mãezinha. Fui lá, deitei bonitinha lá, aquele gelzinho gelado na minha barriga, na minha cabeça, olhando pro teto. Ai, ai, não tem nada, não tem nada. Gente, me iludiram. Já viu aquele meme? Fui enganada, fui traída, ele mentiu. Sério, alguém fez isso comigo. Eu não sei como, nem quando, nem onde. Eu sei que na minha cabeça eu estava convicta que eu não estava grávida. Aí quando ele colocou o gelzinho bonitinho, falou assim, olha mãezinha, eu vou virar a tela pro seu lado pra você ver o seu bebezinho. Mesmo eu já tendo falado com ele que eu não tava grávida. Aí eu vou virar a tela pro seu lado pra você ver seu bebezinho, aí você vai conseguir saber se você tá ou se você não tá. Gente, meu tripé tá caindo. Se você tá ou se você não tá. Aí eu peguei e falei com ele assim, tá bom. Aí ele, você pode ficar olhando a telinha. Tá. A tela bem ampla mesmo, dava pra ver tranquilamente. Quando ele colocou um aparelhinho na minha barriga, gente, pasmem, pasmem. O bebê estava dando cambalhotas na minha barriga. Ele tava achando que ele tava num parque de diversão. Ele tava dando cambalhotas na minha barriga. Ele subia e descia como se fosse um escorregador. Aí virava, puxava pra lá, virava o cordão umbilical pra cá. Gente, não é que eu tô grávida? Como é que... Gente, a minha reação, sério, deu uma vontadezinha de chorar. Porque realmente, né, eu não tava preparada. Mas a gente sabe, se você não se previne, aconteceu, tá correndo um risco. Eu não tava preparada. Mas eu tava feliz, porque era uma vida ali que eu tava gerando, sabe? Meu Deus, não é que tem um bebê dentro de mim, não é que esse menino tá aí. Como que essa criança, Jesus, como é que eu não senti que essa criança tava aí e tal? Passou, né? Aí o médico falou, aí, mãezinha, o seu bebê tá aí, ele tá saudável e tal. E aí foi o início da minha saga. Eu continuei fazendo o meu pré-natal, tudo certo, toda consulta eu tava lá no horário certinho, tudo bonitinho. Todas as vezes que eu ia no meu pré-natal, meu exame tava tudo ok. Depois que eu descobri, a barriga deu um salto. Fiquei enorme, enorme, enorme. Enorme. E doida pra descobrir o sexo do meu bebê. Coisa que ele fez eu descobrir só com 7 meses de gestação. Pasmem. Ele conseguiu esconder até o 7º mês de gestação, se era um menino ou uma menina. A minha última ultrassom, eu fiz a morfológica do 2º trimestre. Eu peguei e falei assim, dessa vez eu vou ter que dar um jeito pra esse menino abrir essas pernas. Porque não abria de jeito nenhum, gente. Não abria. Todo mundo falava comigo assim, é uma menina. Porque quando não mostra, é uma menina. Sempre assim. E eu, gente, mas eu tenho
quase certeza que é menino, eu sinto que é menino. Mas eu tava em dúvida porque eu já tinha errado, porque eu temei com todo mundo que eu não tava grávida, mas eu tava. Então, assim, pra mim a minha intuição tava falha. Eu falei, não, gente, eu falava com o pessoal, gente, eu tô grávida de menino, é um menino. E todo mundo, não, é uma menina, porque tá escondendo e quando esconde é uma menina. Eu falei, tá, então tá, quando eu descobrir vai ser isso mesmo. Não fiz chá revelação, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, então não ia dar certo. Ia infartar antes de saber o sexo do bebê, de tanta curiosidade. Mas então, eu fui, me ensinaram, né, acho que foi a minha irmã, até na época eu não lembro direito, me ensinou que se eu comesse chocolate umas meia hora antes do exame, o bebê ia mexer. Aí eu falei, ah, então é esse o segredo. Fui lá, coloquei uma barrinha de Kit Kat na minha bolsa e fui pro meu exame, lindamente. Fui eu e minha irmã nesse dia. E aí eu comi esse Kit Kat, exagerada, porque eu sou apaixonada com doce, né? Não podia ter comprado um batonzinho ou um bombom, não. Fui lá logo no Kit Kat, mandei ele todo, 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 todo. Aí, beleza. E ele começou, e realmente, o bebê começou a remexer, foi mexendo, mexendo. Eu falei, gente, agora esse menino tá mexendo demais. Misericórdia, esse trem tá errado. Entrei na sala. Quando eu entro na sala, o médico me pergunta: e aí, mãezinha, você passou bem? Como é que você tá? Aí a gente conversa, né, com quem já teve grávida, quem é mãe aí sabe como é que funciona, né? Conversa entre o paciente e o médico. E ele, então, você quer saber o sexo do seu bebê? Será que dessa vez ele vai deixar? Aí eu peguei e falei assim, ah, e dessa vez ele vai deixar, porque eu comi chocolate e ele tá muito agitado. Ele realmente, ele tá bem agitadinho, porque os outros dias, das outras vezes, ele ficava quietinho. Às vezes que foi, ele conseguiu tirar foto da boquinha, do narizinho, já nas últimas semanas que eu tava gestante, porque ele toda vez ele fechava a mãozinha no rosto, ele não deixava tirar foto do rostinho, da boquinha para ver se tinha aquela fenda, né, que eles falam. Não deixava. Não deixava, colocava a mãozinha no rosto, virava de costas. Foi uma luta. E aí ele pegou e foi para a parte de baixo, onde ele sempre ficava de uma posição preferida. Só que ele já tinha crescido muito, então ele já não conseguia mais ficar com as perninhas cruzadas e dobradas igual ele ficava. Então ele cruzou as perninhas, mas manteve ainda a abertura leve, dando para ver que realmente era o meu menino que eu tanto falava que eu tava gestante, que era um homenzinho. E aí eu fiquei muito feliz, todo mundo ficou muito feliz, sabe? É, a minha mãe era apaixonada com ele. Era não, ela é ainda apaixonada porque, né, Deus sabe de todas as coisas. Eu já tô dando spoiler de tudo aqui, né? Oh, meu Deus. Então, seguimos então assim, felizes e tal, descobrimos que era um menino. Ele já tinha nome, Noah Gabriel. O nome dele era Noah Gabriel. E E pronto, era a nossa felicidade, era a nossa alegria. A minha gestação foi muito tranquila. Eu não tive uma cólica no início da gestação. Eu não tive um sangramento sequer que eles falam que é de nidação. Eu não tive enjoo, eu não tive tontura, eu não tive perda de apetite, eu não tive sono em excesso, porque tipo assim, eu gosto de dormir, mas eu não tive sono em excesso, eu não tive náusea, eu não tive nada. Eu nem sei o que é enjoo até hoje para falar para vocês. Eu não tive nada. Na minha gestação inteira, eu vomitei uma vez, porque eu levantei cedo, tinha um exame, levantei muito cedo, não comi nada e fui fazer o exame. E após o exame, eu tive que comprar, eu tava comprando algumas coisinhas para ele e tal. Fiquei andando muito e esqueci de comer, porque assim, eu só lembrava de comer quando eu realmente tava focada, né, nas coisas e tal, porque dava aquela fome do nada. Aí eu lembrava que eu tinha de comer. Aí me deu uma fome, eu fui lá, comprei um salgado, comprei um suco de uva e comi. Só que eu comi muito rápido. Aí foi aonde eu vomitei, mas foi só isso. Não deu enjoo, não tive enjoo pra falar assim, ah, ela enjoou e vomitou. Não. É porque eu comi muito rápido, porque eu tava com fome. Aí eu comi muito rápido, então foi aonde que ocasionou o vômito. Mas foi a única vez. A única. A única. Não tive nada, 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 nada. Aí muitos me perguntam, como que você não descobriu sua gravidez? Você descobriu sua gravidez já com 13 semanas. Aí eu tinha que explicar a mesma coisa. Sendo irregular, sem sintomas, tinha como eu saber. Não tinha. Literalmente, eu não tive nada,
Nada, nada, nada. Pra ter noção. Só depois que eu descobri a gestação que os meus seios começaram a inchar e que a minha barriga ficou levemente inchada. Foi aí que eu comecei a falar, realmente, agora dá pra ver que tá mudando. E aí eu passei a minha gestação inteira muito tranquila. Quando eu fiz 37 semanas, eu fui fazer uma ultrassom. Só que, de novo, eu não achei vaga. Eu tive que ir no Hermes Pardini de novo, mas não foi o mesmo que eu tinha ido da primeira vez, foi um outro. Tem um mosquitinho chato aqui, gente. Ah, nem. Aí eu não tinha ido no mesmo Hermes Pardini que eu já tinha feito. Eu fui em outro, um pouco mais longe, porque eu não tinha mais onde ir. Aí, o que que aconteceu? A médica fez o meu ultrassom, ela falou que o meu bebê ele tava abaixo do percentil 10. Ele tinha que estar acima do percentil porque já tava com 37 semanas. Ela falou que ele já tava abaixo do percentil dele, tava pequeno pra idade gestacional, que ele seria um bebê pig. Gente, mas quem me viu achava que eu tava grávida de gêmeos, a minha barriga tava muito grande, muito, muito grande. E assim, eu saí de lá meio, meu Deus, como que do nada eles falam um negócio desse? Mas aí foi a única ultrassom que fizeram toda avacalhada. A única coisa que deu certo nessa ultrassom foi que eles conseguiram fotografar o lábio, o nariz, o rostinho, sabe? Conseguiram fotografar tudo o que precisava, mãozinha, pezinho, os órgãos, todos bonitinhos, tudo nos seus devidos lugares, sabe? Aí eu cheguei na minha cidade, cheguei no meu outro médico, falei com ele assim, olha, meu tripé vai cair, gente do céu. Aí eu cheguei no médico. Ai, tá vendo que ele tá balançando? Ai, Jesus. Aí eu cheguei no médico, falei com ele assim, olha, aqui tá a ultrassom que eu fiz, mas a médica falou isso, 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 isso. O médico simplesmente falou comigo assim, mas como assim? Sua barriga tá muito grande. Deita aqui que eu vou te examinar. E ele não fez nada, sério. Sério, sério, sério. Ele simplesmente me deitou na maca. Eu fiquei deitada com a barriga pra cima, que a barriga já tampava tudo. Aí ele colocou a mão assim, ó, debaixo do meu peito, entre o estômago, em forma oval, e foi apalpando até embaixo. Ele falou comigo, olha, o seu bebê não tá pequeno, não. Essa médica errou na ultrassom que ela fez e você vai refazer pra mim, porque isso aí tá errado. Ela não fez certo. Eu peguei e falei com ele, não, beleza, então eu vou refazer, mas eu quero refazer com outro médico. Aí ele me passou o médico de confiança dele e tal, fui lá, fiz e realmente estava errado. O meu bebê não tava do jeito que ela falou, ele não tava baixo peso, ele não era um bebê pig. Aí fui lá, fiz tudo bonitinho, consertou, ótimo. Levei pra ele, ele falou, tá vendo? Seu filho não é pequeno, ele não é um bebê pig, ele é um bebê normal. E até aí tudo bem. Ele falou comigo assim, olha, a única coisa que tem é uma incisura na sua artéria esquerda. Mas isso não tá te atrapalhando em nada. O bebê tá se alimentando normalmente. O oxigênio tá passando normalmente. Ele está super saudável. Seu bebê tem o peso correto, seu bebê tem o tamanho correto. Não fica preocupada. Só continua cuidando, continua fazendo tudo o que você tá fazendo até o dia de ganhar. Que eu creio que logo, logo. E aí ele pegou e falou comigo assim, olha, eu te aconselho, já deixar uma cesárea marcada para evitar qualquer risco por causa da incisura. Então a gente já marca. Meu filho estava previsto para nascer em setembro, dia 19 de setembro do ano de 2024. Aí eu peguei e falei assim, não, tudo bem. Aí a gente já foi lá, marcou uma cesárea, já deixou tudo pronto. Tudo pronto, tudo. Aí na minha última ida ao médico, ele falou comigo assim, olha, mãezinha, você precisa tomar uma injeção antes da cesárea. Aí você vai lá, toma uma injeção, que é pra amadurecer os pulmõezinhos do bebê, se eu não me engano. Você vai lá, toma essa vacina, faltando 3 dias pra cesáreas. Pra cesárea? Faltam 3 dias. Aí eu falei, tudo bem. Fui lá, né, tomei a vacina. Na segunda-feira da semana, já que ele nasceria, isso foi segunda-feira. Isso, eu tomei injeção na sexta, aí na segunda eu já tinha pré-natal.
Fui, fiz o pré-natal, os batimentos ok, peso ok, meu movimentos ok. Aí eles falaram comigo, olha, ele vai parar de mexer um pouquinho, porque agora ele tá sem espaço nenhum, ele já cresceu mais. Ele vai movimentar pouco. E na segunda-feira mesmo, mosquitinho. E na segunda-feira mesmo, ele começou a mexer bem pouquinho, sabe? Mexeu pouco. E eu já percebi, porque o Noah, ele era daquele menino que fazia festa na barriga, gente. Vocês não estão entendendo. Tipo assim, ele tinha o horário dele descansar, dele ficar quietinho, mas ele era farra na barriga o tempo inteiro. Era o tempo inteiro a minha barriga fazendo onda. Era ele me dando bicudo. Teve uma vez que ele me deu um chute na costela que eu achei que ele tinha quebrado a minha costela. Sério, de tanto que doeu. Aí, beleza, né? Parou, tipo assim, ele tava mexendo, mas tava aquelas mexidinhas bem levinhas. Aí eu fui, mandei mensagem e tal. Aí a menina falou assim, a menina do posto falou comigo, não, é normal, é porque ele tá sem espaço, mas ele tem que mexer. Se ele não mexer, aí sim você corre pro hospital. Eu falei, tá bom, então. E continuei observando. Aí fui dormir na segunda, tudo bonitinho. Na terça-feira eu já tava um pouquinho ansiosa, porque ele nasceria na quinta-feira da mesma semana. Aí na terça-feira eu reparei que ele tava mexendo mais devagar ainda. Mas tava mexendo, sabe? Tinha toda aquela escala ali, todo aquele tempo, igual o médico falou, ele tava mexendo. Então não tinha, na minha cabeça não tinha risco, não tinha por que eu procurar um médico. Eu tava acompanhando e na segunda-feira os batimentos cardíacos dele tava ótimo, 153 batimentos por minuto. Então tava muito bom. A médica falou comigo, olha, os batimentos dele tá muito bom. Aí eu falei, então tá, eu vou tirar essa preocupação, mãe de primeira viagem, fica preocupada com tudo. Eu vou tirar isso da cabeça, vou relaxar, vou arrumar as coisinhas dele, que na sexta-feira ele já tá em casa, já tá comigo e tal. Toda empolgada, toda empolgada. Aí na terça-feira, às 10 da noite, ele mexeu pela última vez. Aí, e eu senti que ele tinha mexido. Eu coloquei a mão na barriga, aí eu ainda falei com a minha mãe, olha mãe, ele tá mexendo bem de levinho, bem devagarinho. E subiu. Tipo assim, sabe quando a criança dá aquela mexida, quando ela tem vida dentro da sua barriga, ela fica pesada. Mas naquele momento eu senti ele fazendo um movimento, tipo, subindo um pouquinho. E ele já estava encaixado. Desde os 6 meses ele era espavitado. Ele já tinha encaixado 6 meses, ele já estava na posição. Quando foi para de sétimo mês para o oitavo, ele encaixou. Ele ficou encaixado desde esse tempo. Aí ele já não virava mais. Aí beleza. Isso foi 10 horas da noite. Aí eu fui pro meu quarto, comi uma melancia, tomei um suco, tomei uma água e nada dele mexer. E toda vez que eu chupava melancia, eu tomava água, ele mexia. Aí eu falei assim, deve ser coisa da minha cabeça. Ele tinha um horário específico, às 10 ele dormia e às 3 da manhã ele começava a mexer de novo. Aí eu falei, na hora que der 3 horas da manhã, eu vou observar se ele vai mexer. E eu não consegui dormir nessa noite. Aí eu fui lá, peguei um iogurte, 3 horas da manhã peguei um iogurte, tomei e nada dele mexer. 6 horas da manhã eu levantei, tomei um banho, as malas dele já estavam prontas, a minha mala já estava pronta. Tomei um banho, fui no hospital onde o meu médico atendia, porém o meu médico não estava lá. Voltei para trás, passei no postinho de saúde aqui da UBS, onde eu moro, e eu tava tentando me manter firme, mas eu tava ansiosa e preocupada. Então fez a minha pressão subir um pouco. Bem, sabe? Bem sorrateira, porque eu não tive dor de cabeça, eu não tive nada, nenhum sintoma de pressão subir. Nada, nada, nada. Aí eu fui no posto, falei com a médica, falei, olha, eu só queria ouvir o coraçãozinho dele, porque eu não sei, algo tá errado, ele não mexeu. Aí ela perguntou, que hora que você viu ele mexer? Falei, olha, foi às 10 horas da noite de ontem. Desde então eu não tô sentindo ele mexer. Aí ela pegou e falou comigo, olha, mas é assim mesmo, porque ele pode estar muito apertado e tal. Eu falei, não, tá aí, tem alguma coisa errada, ouve o coraçãozinho dele, por favor, eu só quero ouvir o coraçãozinho dele. Aí ela procurou e não achou. Nisso que ela não achou, ela foi lá e fez uma carta enorme, me deu e falou comigo, vai direto pra maternidade, entrega essa carta pra médica. Falei, tá bom. E antes ela mediu minha pressão. Minha pressão sempre foi muito baixinha depois que eu engravidei. Minha pressão normal, antes de eu engravidar, era 12/8. Depois que eu engravidei,
ela foi pra 11 por 8, 10 por 7, era sempre isso aí, pressão bem baixinha. Aí quando ela mediu, tava 14 por 9. Aí ela falou, olha, sua pressão tá subindo, vai na sua casa, pega suas coisas e vai pra maternidade. Fui pra maternidade. Cheguei lá, aí eles mediram de novo a minha pressão. Eles, né, aqui no posto eles não me medicaram, eles só pediram pra mim tomar um banho, pegar minhas coisas e já ir, sem demora. Aí eu fui, peguei o Uber, fui pra maternidade. Chegando lá na maternidade, elas começaram a me fazer aquele monte de perguntas, eu só entreguei a carta pra ela. Elas leram, já me pegaram uma cadeira de rodas, já me colocaram numa cadeira de rodas e foram medir minha pressão de novo, porque lá a médica tinha colocado que quando eu saí a minha pressão estava apresentando 14 por 9. Aí elas foram medir de novo a minha pressão. Quando elas mediram, tava 16 por 9. Ela falou comigo, você tá a ponto de dar um treco. Senta aqui nessa cadeira que eu vou te dar um remédio. Aí elas me deram um comprimido pra baixar a pressão, sabe? E eu não tava sentindo nada, minha pressão tava subindo sorrateiramente, porque eu não tava sentindo nada. Aí elas me deram um remédio pra poder baixar a pressão, já me colheram ali um monte de sangue, já fizeram e fomos pra sala de imagem. Quando eu cheguei na sala de imagem, eu falei, agora eu vou ver o meu bebê, eu vou ver que ele tem batimento, tá tudo bem, que foi só um susto. Era o meu maior sonho. Só que aí o médico falou, tava eu e meu pai nessa hora. Meu pai foi comigo pra maternidade. Aí o médico falou assim, olha, o bebê não tem batimento, você perdeu o seu bebê. Aquilo ali, o mundo se abriu, sabe? O chão se abriu e eu caí lá dentro. Faltavam 3 dias pro meu filho nascer. Ele tava morto dentro de mim. Aí eu já mandei mensagem pra minha irmã é madrinha, era madrinha dele, né? Mandei mensagem pra minha irmã, aos desesperos, ela chorando de um lado, eu chorando do outro. Aquilo ali foi como se abrisse um buraco no chão e me engolisse, sabe? E aí eu arrumei, sabe quando você tá meio anestesiado e tal, eu tava meio assim, eu só chorava, não falava nada, ficava quietinha no meu canto ali, mas aí o hospital já não me liberava mais, porque aí eu tinha que fazer o parto. Eu pensei na minha cabeça assim, pronto, eles vão fazer um parto cesárea, né? Vão fazer uma cesárea em mim, vão tirar o meu filho de dentro de mim e acabou. E é isso. Só que não era uma cesárea. Tinha que ser um parto normal. A médica chegou pra mim e falou assim, olha, mãezinha, eu não posso fazer uma cesárea em você porque eu não sei o que ocasionou o falecimento do seu bebê. Se for uma infecção dentro do útero, intrauterina, que eles falam, né? Se for uma infecção intrauterina, ela vai esparramar, ela vai espalhar quando eu abrir para tirar o neném. Ela vai esparramar, vai ocasionar uma infecção generalizada e você pode chegar a óbito. Você pode vir a óbito, você também. E nisso eu já tinha conversado com praticamente um monte de gente, sério. Eu já tinha falado com um monte de gente já. Das minhas amigas, né? Peraí, gente. Das minhas amigas, sabe? Aí conversei com elas e tal. Aí elas, tá calma, vai dar certo. Não fica triste. Deus sabe de todas as coisas. Mas nesse momento não tem nada que a gente ouça que vai consolar, que vai confortar a gente. Só a gente sabe o que a gente passa, a dor que a gente sente, o que a gente está vivendo ali naquele momento, sabe? E eu perdi meu filho, perdi meu sonho, porque Deus quis, sabe? Eu, assim, hoje eu lembro dele, lembro muito, 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 sinto muita falta dele, porque era um pedaço de mim, sabe? Tem gente que vai falar assim, mas como que você sente falta de alguém que você nem conviveu? Como você sente falta de alguém? Porque eu já ouvi isso. Mas era como se eu e ele já tivéssemos vivido uma vida, sabe? A gente tinha o nosso momento, a gente se comunicava, mesmo ele dentro da minha barriga, eu conseguia sentir ele, ele me sentia, era uma coisa nossa, sabe? Eu lembro dele com muito carinho, com muito amor. Hoje o que ficou mesmo foi só a saudade, já não dói tanto mais como doeu naquele dia, porque aquele dia pra mim foi o fim de tudo, fim de tudo. Pra mim, eu já não queria mais viver, pra mim tinha acabado ali, sabe? E questionei por que Deus tinha feito aquilo comigo,
sendo que eu tava tentando ser sempre o melhor, dar o melhor de mim, o máximo de mim, sabe? Ser boa o suficiente. E por que que Deus te ajuda daquela forma? Mas no fundo eu sabia que tinha um propósito de Deus, sabe? Porque não é assunto para esse vídeo aqui, mas durante a minha gestação eu passei uma turbulência muito grande. Se vocês quiserem saber, depois vocês me falem que eu vou vir aqui, vou contar para vocês. Mas, então, tudo tem seu tempo, tudo é na hora certa. E o que aconteceu foi permissão de Deus, foi livramento de Deus. Sabe, não que o meu filho ia ser um estorvo, que o meu filho ia ser uma pessoa que me atrapalhar, jamais. Meu filho era minha vida, o serzinho mais desejado, sabe? Mas ele veio num momento em que eu estava vivendo uma tribulação muito grande, eu tive que me acalmar por causa da chegada dele. Eu tive que aprender a ter paz para que eu não me prejudicasse nem prejudicasse ele. E quando já estava tudo bem, Deus resolveu levar ele de volta, que ele já tinha cumprido a missão dele. Então, esse foi o motivo de eu ter parado de gravar pelo TikTok, sabe? E tinha gente me perguntando, tem muito tempo já que as pessoas estavam me perguntando e eu ficava só enrolando para falar, porque eu ainda não estava me sentindo preparada para poder expor aqui dessa forma o que realmente tinha acontecido. Olha, no dia que aconteceu, que foi o parto, eu fiquei 2 dias em trabalho de parto, passei por todos os tipos de indução que há para poder ele nascer. Tive um parto normal e graças a Deus ocorreu tudo bem assim, né? Dentro do possível, porque eu queria ter saído de lá com o meu filho nos braços, mas não foi possível. Mas ocorreu tudo bem, minha mãe estava comigo do meu lado o tempo todo, a gente sempre orando, sempre pedindo a Deus proteção, sempre pedindo a Deus que cuidasse de nós, que nos guiasse, sabe? A equipe médica que me atendeu foi uma maravilha, foram pessoas enviadas diretamente de Deus para cuidar de mim ali naquele momento, porque cada um deles que entrava naquela sala trazia um pouquinho mais de Deus e de paz para mim naquele momento, sabe? E eles falaram comigo, olha, mãezinha, o seu bebê ficou morto na sua barriga 2 dias, né? Porque ele faleceu na terça, ele nasceu realmente na quinta-feira, como era previsto, dia 19 de setembro, porém sem vida. E aí a médica falou, minha mãezinha, seu bebê ficou 2 dias morto na sua barriga. Ele não teve deformação nenhuma. Ele nasceu perfeito. Parece que estava dormindo, sabe? Eu guardo foto dele até hoje. Eu não vejo por que não guardar. É algo que não me traz dor nenhuma, não é idolatria, porque eu não idolatro ele. Eu sei que ele existiu, mas sei também que Deus levou ele de volta, sabe? É porque é meu, é algo que eu tenho para lembrar do rostinho, para ver cada característica dele, sabe? Então eu guardo as fotinhas dele todas ainda. E a médica falou comigo, a gente não entende o que aconteceu, seu bebê estava saudável, você não teve infecção nenhuma, nem intrauterina, nem nenhuma outra infecção, não deu uma infecção de urina durante a minha gestação. E a médica falou comigo, olha, realmente é só Deus para explicar, porque você e o seu bebê estão saudáveis. Eles acharam que ele tinha feito mecônio, né, dentro de mim e tinha se asfixiado com o próprio mecônio que ele tinha feito. Mas não, quando ela rompeu a bolsa para que fosse o momento ali do parto do expulsivo, o líquido que desceu foi muito claro, claro, igualzinho água mesmo. Sabe, essas águas bem clarinha. Ela falou comigo, mas eu não sei te explicar o que aconteceu. Naquele momento, essa falta de explicação me deixou meio frustrada, sabe? Me deixou meio indignada. Mas depois eu aceitei e fiquei tranquila, porque as coisas de Deus têm que acontecer da forma que Ele quer e não da forma que eu quero, do jeito que Ele quer. E eu aceitei, hoje eu vivo muito bem. Eu sei que o meu filho tá lá, do ladinho do Senhor, porque ele foi sem pecado algum. Sem pecado algum. Ele veio para me acalmar no momento que eu precisava e Deus levou ele de volta antes dele ter qualquer contato com este mundo. Então ele foi um bebê, literalmente um bebê anjo. E eu não perdi um filho, eu ganhei um filho anjo, sabe? Então assim, ele vai ser sempre meu filho. Se eu chegar a ter outro bebê algum dia, ele vai ser o meu segundo bebê, porque o Noah foi o primogênito.
Então eu sei que, né, por mais que doeu igual doeu muito, mas não me matou, sabe? E no momento que eu tava vivendo aquilo, pra mim era momento de morte. E não era. É, eu me apeguei muito a Deus, eu sou uma pessoa cristã. E eu me apeguei muito a Deus e algo que hoje eu tava pensando ali em casa, sabe? Tem um louvor que eu escutava muito, que ele fala mais ou menos assim, ó. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço toda a aflição. Então foi isso que Deus fez na minha vida. Ele acalmou toda a tempestade. E hoje, graças a Deus, eu consigo viver bem. E eu sei que tudo foi propósito dele. Então, nada que o povo possa me dizer foi trabalho mandar. Não. O meu filho foi intocável pelo mal. Quem levou meu filho foi o próprio Senhor Jesus. Ele colheu meu bebê de volta porque estava na hora. Ele já tinha cumprido a missão dele, que era que me tranquilizar, me trazer paz naquele momento que eu estava precisando. Porque eu estava passando um momento muito turbulento, sabe? Então, Deus sabe o que faz e como faz. E hoje eu consigo entender claramente que o que ele fez foi pro meu bem e pro bem do meu próprio filho, sabe? E eu agradeço demais o cuidado que o Senhor tem tido comigo desde então. Antes ele já tinha, mas depois então veio um cuidado maior. E para honra e glória do Senhor, eu continuo aqui firme, forte, crendo que as promessas dele são infinitas, sabe? E vão ser cumpridas na minha vida, na sua vida. Então, se tem alguma mãezinha que tá aí vendo esse vídeo agora, tá se identificando, tá passando por algo parecido, acalma o seu coração. Deus sabe de todas as coisas. E o que tiver de ser, será. Não fica preocupada. Viva o seu momento de dor, porque dói. Viva o seu momento de luto, porque é necessário. Mas lembre sempre que tudo passa. Tudo passa. Não tô te dizendo que você não vai sentir falta. Não tô te dizendo que você não vai sentir que tem um vazio. Sabe? Tem aquela falta que faz. Mas você já não vai sentir dor. Você não já vai viver presa no luto. Você vai entender que tudo é um propósito de Deus na sua vida, assim como foi na minha, e hoje eu consigo glorificar e falar disso claramente, como se realmente não me doesse, porque não dói, sabe? Hoje não dói, é só saudade. E realmente é só saudade. E esse foi o motivo que eu parei de estar gravando no TikTok, porque quando ele faleceu eu me senti totalmente sem mundo, sem chão e sem motivos. E aí agora eu tô voltando de novo. Então, gente, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Já damos 47 minutos, quase 48. Desculpa se o vídeo ficou muito grande, mas eu precisava esclarecer pra vocês. E eu não vou ficar prolongando mais. Então, tenham uma boa tarde na paz do Senhor. Que a graça dele venha alcançar a vida de vocês, da sua casa, da sua família. Em nome do Senhor Jesus. E que vocês possam deixar aí a curtida de vocês no meu vídeo. Se vocês acharem que eu mereço, compartilha, porque da mesma forma que esse testemunho, né, é um testemunho que eu vivi, me curou, pode curar outra vida também, tá bom? Então, me segue, curte aí se você tiver gostado e compartilha para que o YouTube venha notificar vocês aí todas as vezes que eu postar algum vídeo. No mais, fiquem com Deus e beijo, tchau, tchau.